Olá, amados, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal No Alvo. Nós vamos a mais um vídeo agora com o apóstolo Reginaldo Rolim. Já peço para você que conhece o canal, deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreve. E lembre-se, estou aqui como um apresentador, apresentando o que está sendo falado. Você tem direito aí de julgar a profecia, mas eu peço, querido, tome cuidado, não julgue o profeta. A Bíblia diz que o nosso julgamento para Deus é como trapo de imundície, né? Estamos aí sujeitos a muitos erros e queremos às vezes julgar as outras pessoas. Então julgue a profecia, que é isso que a Bíblia nos ensina. Bora então para esse vídeo com o apóstolo Reginaldo Rolim. Não se esquece no final do vídeo deixar aquele like, compartilhar, comentar e se inscrever. Então vamos lá. Até o dia 7 do mês 4 vai acontecer tanta coisa grandiosa, horríveis, porque Deus acelerou o negócio. O que mais todos os seres humanos querem é que acabe tudo que eles estão vivendo no território nacional brasileiro. Não adianta deputados, senadores gritar. Já deu para ver que os gritos não estão adiantando. Por isso o Senhor Jesus interviu no dia 20. Abriu um portal ali no dia 20, e o portal, Deus disse, sai o homem e todas as autoridades em território nacional brasileiro e mundial, e entra o espiritual. O espiritual vai decidir, e olha que o espiritual não perdoa, não. O espiritual não perdoa. Saul mata o rei, mata tudo, e ele desobedeceu e poupou. E aí ele, que era rei de Israel, perdeu a sua postura e o seu reinado, e o profeta Samuel, da qual gostava muito dele, o que fez? Estava com peninha dele, o Senhor disse, Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tem meu rejeitado. Então, mas como está escrito, isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Deus está preparando vitória para o território nacional brasileiro, te prepara. O próximo culto será o culto da independência. No dia 20, deu 122 dias. O que vai acontecer em 122 dias? Vai acontecer tudo que o Brasil não está preparado. Eu vou repetir. O que vai acontecer em 122 dias? Vai acontecer tudo que o Brasil não está preparado. Só isso. Tudo que não está preparado. É como se fosse, não estou dizendo que é, estou dizendo como se fosse uma pandemia de 2020, poderosíssima, só que não é uma pandemia, não é uma doença. Não é uma doença. É coisa que os olhos de vocês irão ver. Absurdo sobre absurdo, sobre absurdo, sobre absurdo, sobre absurdo. E uma intervenção de Deus no reino espiritual. Deus pode mudar agora e colocar um espírito de medo em pessoas. Agora mesmo ele pode mudar e pode colocar espírito de medo. Mas ele não quer. Para que o nome dele seja glorificado. O que ele quer é arrancar o mal pela raiz, o mal será arrancado pela raiz, para que nunca mais o território nacional brasileiro viva o que vai viver do dia 20 a 122 dias. Nunca ninguém vai viver. Para que nunca mais viva o que vai viver em 122 dias. Nada que está em oculto ficará escondido e não ficará mais sem punições. Porque parece que o território nacional brasileiro, eu estou falando da parte espiritual, das visões espirituais e dos sonhos espirituais que eu tenho, não adianta senador nem deputado se espernearem, se puxar. Não adianta. Então, Deus deu o limite. Dia 20 de 3 de 2025 foi o limite na parte espiritual. A parte espiritual abriu um leque ali naquele dia na igreja da Deus Vivo, com todas as pessoas que estavam ali, que é de Fortaleza e Ceará, e outras pessoas que vieram de todos os estados da Federação Brasileira, abriu um portal de um leque naquele exato momento. E Deus bateu um martelo, porque eu vi o martelo. E Deus disse, sai todas as autoridades, sai Jair Messias Bolsonaro, sai Congresso, sai Senado, agora entra o espiritual. E o espiritual, meu Deus do céu, não existe defesa contra o espiritual. E Deus disse, os olhos normais, não precisa ser espiritual, o espiritual é o seu, que via antes, e de muitos, mas os olhos normais da população brasileira, embora a população brasileira não esteja preparada para tanto absurdo, não há nada oculto mais, vai ser tudo revelado, tudo escuro, e vai ter punições severas. Vai haver punições severas. Eu vou dizer uma coisa para você, coisa de louco, coisa de espiritual, se necessário for, pode haver até intervenção militar. Não, mas não pode, tudo que não pode vai acontecer. Se necessário for, poderá haver até intervenção militar. Mas não pode, tudo que não pode vai acontecer. Tudo que não pode. O que não pode mais é o Brasil ficar à mercê de muitas coisas. Eu vou dizer de novo, para ninguém me interpretar mal. Eu peguei uma água quente e aí me deu um estalecido. Por isso eu estou cheirando um Viczinho aqui, tá? Então, deixa eu dizer uma coisa para você.
Então eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou falar sobre até o dia 7/4. É absurdo sobre absurdo, mas o negócio... O Brasil não está mais desprotegido. Não está mais desprotegido. O Brasil não está mais desprotegido. O que poderá acontecer nesse total aí de 122 dias, a partir do dia 20/3, é políticos, deputados ou senadores pedir refúgio em outros países, pedir asilo político em outros países, porque o negócio vai pegar e não há mais como retroceder. Eu estou falando isso aqui antecipadamente. Como eu falava no mês 4 no mês 4 de 2024, eu falava que via deputados ou um senador pedindo asilo político em outro país. Todo mundo disseram que era impossível, e olha só, quem foi que pediu aí licença e quem cogitou em pedir asilo político, o filho do próprio Bolsonaro. Então, no mês 4 do ano 24, isso era impossível. E agora aconteceu. E o que eu estou dizendo que é aquilo que acha, eu digo, eu nunca venho aqui para dizer o possível. O possível fica para qualquer pessoa. Eu venho aqui para dizer o impossível, porque eu sei e mergulho muito bem na parte espiritual. E o Brasil não vai ficar despercebido de nada. Não vai diminuir, a frequência vai aumentar, né? E poderá, eu estou dizendo que poderá, se acha que alguém não há, não, por que os Estados Unidos, e que motivo teria diplomaticamente, de protocolos, de tratado não sei o que, de que outro, não sei o que é, tratado não sei de que, internacional, e não existe tratado, vai ser rasgado tudo isso aí. Vai ser rasgado tudo, não existe tratado não. Tratado será rasgado se Deus disser assim, rasga. É Deus que manda no espiritual, tá entendendo? Deus diz assim, persegue, porque o mal por si se destrói. Então Deus, quando quer destruir o mal, ele diz assim, dá corda, vai, persegue, porque o mal por si se destrói. Então eu estou dizendo que poderá haver até intervenção militar. Sabe por quê? Eu tive um sonho gigante, esse sonho eu vi militares na fronteira do território nacional brasileiro. Agora, o território nacional brasileiro estava preparando-se defesa. Reginaldo Rolim, em sonho, eu vi militares nas fronteiras do território nacional brasileiro. Deus que criou o céu e a terra, todo-poderoso, me mostrou em sonho e eu vi. Então, vocês poderão ver daqui a 2 meses, um mês, no máximo 2 meses, vocês poderão ver militares das 3 instituições aí, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, dentro do território, cercando todo o território nacional brasileiro. Não é por causa de Venezuela, não. É por causa do próprio Brasil. E vocês poderão ver isso. Vocês estão vendo? Tem alguma coisa lá? Todas as fronteiras estão cercadas? Não. Mas vocês poderão ver a Globo, a Record, a SBT, o UOL, o Estadão. Vocês poderão ver, porque aqui vocês escutam tudo antecipadamente, dias e alguns meses, do que vai acontecer. Porque aqui é um canal espiritual de uma pessoa dotada em sonho. E existem pessoas inteligentíssimas que estão me assistindo nesse exato momento em todo o território nacional e internacional. E eu estou dizendo, afirmando que em sonho eu vi. E sonho meu acontece, eu fico impressionado. Eu vi. Ah, não tem? Vai se preparar tudinho, bem preparado. Ah, porque não pode. Você está falando uma coisa que é inconstitucional. E me diz o que é constitucional hoje em dia, pelo amor de Deus. Então, você está falando uma coisa que não é, vai quebrar protocolo, vai quebrar paradigma, vai quebrar tudo, meu amigo, vai ser rasgado. Tudo. O que não pode, Deus está dizendo assim, vai lá. Deus vai libertar o território nacional brasileiro, mas não é. Vai ter um choro, vai ter uns gritos, vai ter uns ai. Mas Deus vai libertar o território nacional brasileiro. Bem, se não, Deus diz assim, se não quiser se libertar pelo acordo, se não quiser se libertar pela normalidade, se não quiser se libertar pela união, se não quiser se libertar pela amizade, agora eu vou intervir, comigo não tem acordo. Comigo ninguém se barganha. Foi um sonho que eu tive. Então, poderá vocês verem que as fronteiras do território nacional brasileiro, por suas instituições, poderão estar cercadas, mas não é para se defender, é para defender o próprio Brasil. O próprio Brasil. Aí vocês irão ver, porque eu também vi em sonho, uma movimentação extraordinária de todas as polícias militares dos estados da Federação Brasileira. Uma movimentação extraordinária de todas as polícias militares de todos os estados da Federação Brasileira. Hoje são 23/3/2025. A hora agora, nesse exato momento, é 16h22. Fique bem gravado aqui, porque sempre vem algo por antecedência. Então, mas Deus, olha só, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, nem o ouvido não viu, nem subiram ao coração dos homens, são os que Deus preparou para aqueles que o amam. Te prepara, mas Deus vos revelou pelo seu Espírito,
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. É o que eu estou aqui agora em espírito. É o que eu estou agora aqui em espírito. Tá certo? 03, atento, 03, atento. É o que eu estou aqui agora em espírito. Então, fique bem claro tudo o que está sendo dito. O pessoal, tem gente que não resolve os seus problemas de um dia para o outro e nem consegue se resolver em um ano. Tem pessoas que têm problema e não se resolveram durante 30 anos de vida que tem. Aí está querendo que o Brasil se liberte de um dia para a noite como se fosse um passo em mágica. A não ser que tivesse uma guerra aqui. E tudo que tivesse errado no território nacional brasileiro fosse considerado terrorismo e o exército americano viesse aqui, tivesse uma guerra, invadisse para prender e tudo mais. Aí você e sua família ficariam refém. Aí você sabe que nem Jesus Cristo fez as coisas em pouco dia. Quando se dá uma data, eu vou falar para quem não entende, para não chamar de tampado, quando se dá uma data, não está dizendo que ali naquela data vai acontecer. Se você assistir toda a live, até esta data. Então, esses 122 dias, não é que daqui a 122 dias vai acontecer tudo e daqueles 122 dias vai se resolver tudo. Não tem nada a ver, nada a ver. É que até lá você vai viver o que você nunca viveu, nem você, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu avô. Nunca viveu. Aí vocês vão ver que o que nunca viveu, nem o pai, nem a mãe, nem o avô, e nem a avó, vocês vão ver. Se você não viver, mande seus pais, mande seus avós. Vocês vão viver nesses 122 dias. Se dissesse assim, hoje, já, daqui a 24 horas, se dissesse, estou dizendo assim, daqui a 24 horas vai ser resolvida a parada, você não estava preparado com a guerra, não, meu amigo. Você não estava preparado para a nação sair, você não estava preparado para aquilo que Olavo de Carvalho falou, não. Vocês não estão preparados, se vocês não estão preparados, vocês querem ver. Agora, você já imaginou? Você já imaginou? Deus está avisando aqui, agora, antecipadamente. Não é fácil, não vai ser fácil, porque quando no mês 4 de 2024 eu falava que via deputado, senador pedindo asilo político, alguém que fala besteira diz assim, cadê? Aí o filho do próprio Bolsonaro pediu asilo político e disse, eu cogito pedir asilo político, vou me afastar aqui durante isso aqui. Aí ninguém fala. Então, vamos lá. Menino, se você for... Tem gente que está até dentro da igreja. Até dentro da igreja tem pessoas que são Tomé. Eu dou um conselho, se afaste de pessoas que não acompanham os cortes. Afaste-se. E que não creia que são Tomé. Mas vamos lá continuar. Porque o Brasil vale mais do que muita coisa. Mais do versículo, olha. Mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, versículo número 10, de 1 Coríntios 2. Mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Ainda mais as profundezas de Deus. Quem está em Espírito penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas. É pelo Espírito que eu estou dizendo. É pelo Espírito. Eu não estou aqui indicando... Eu não quero ser ignorante, não. Eu não estou aqui uma pessoa mais tampada que seja, mais tampada que seja. Eu vou abrir o cérebro dela e vou botar nela. Eu não estou aqui dizendo que até o dia 7 do mês 4 vai acontecer isso, não. Eu estou dizendo que até o dia 7 do mês 4 vai acontecer tanta loucura. Mas tanta loucura, que a gente vai ficar assim, meu Deus. Então, para desse negócio de dizer, você viu o que aconteceu, você viu... Não, tudo que é de loucura tem que acontecer. 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 Tudo, mas tudo mesmo. Não tem esse negócio. Deus pode mudar? Pode. Pode mudar? Pode. Mas Deus não quer mudar. Deus não quer mudar. Se Deus não quer mudar, ninguém vai conseguir. Deputado e senador não vai conseguir. O que vocês podem ver são deputados e senadores ainda pedindo asilo político. Porque se aí começar a ter evasão de divisa de deputados, senadores, pedindo asilo político em outro país, o que vai acontecer? Lá o outro país e os países que pertencem àquele país, como a ONU, etc., ou qualquer outra coisa, vai considerar que aquele país não é mais um país democraticamente falando, porque os seus próprios deputados e senadores estão pedindo asilo político. Quando eles observarem que os deputados e senadores daquele país estão pedindo asilo político em outro país, eles vão ver que aquele país já não é um país democrático. Então, eles podem agir como eles quiserem e acabou. E você vai ver rasgar toda a crise diplomática, você vai ver muita coisa que eu não vou dizer assim, é um ditado popular brasileiro, porque Deus sabe de tudo, que até Deus duvida. Mas vamos lá. Mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Tá vendo? Falando das coisas espirituais, quem é espiritual consegue ver, penetrar até as profundezas de Deus, saber entender até o que Deus pensa. Que coisa, hein? Mais do versículo número 11.
1 Coríntios 2. Porque qual do homem sabe as coisas do homem? Senão o espírito do homem que nele está. Onde tem interrogação. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus que nele está. Por isso o homem tem que estar no espírito. Mas nós recebemos o espírito, nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que possamos conhecer o que é dado gratuitamente. Meu Deus do céu. Que coisa linda e maravilhosa. Então, o Golias estava desafiando Saul em 1 Samuel 17. Estava desafiando Saul. Estava desafiando Saul, que era o rei de Israel, né? Durante 40 dias, o filisteu aproximou do versículo 16, de manhã, de tarde, e tomou posição. Nesta ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi, pegue uma roda de grão e vai aos teus irmãos. Aí ele vai. Mas aí ele se oferece por causa de Saul, que oferece que o homem que livrasse Israel daquela afronta, assim como o território nacional brasileiro está passando, ia ser isentado de imposto de renda, ele e a casa de seus pais, e o rei de Israel daria sua filha virgem em casamento a qualquer homem que livrasse Israel daquela afronta que o gigante Golias estava submetendo ao povo de Israel. Então Davi olhou e gostou, ele disse, eu vou me casar com aquela moça, eu vou ser isento de imposto, a casa dos meus pais também será isento de imposto. E isso foi uma grande força para que Davi tomasse uma ocasião. Porque dentro das fileiras do exército de Israel não havia soldado, embora os melhores estavam ali preparados para derrubar essa afronta. Você acha que o território nacional brasileiro está passando por uma afronta? Quem acha que o território nacional brasileiro está passando por uma afronta? Quem acha que o território nacional brasileiro está passando por uma afronta? Diga eu. Quem acha que o território nacional brasileiro está passando por uma afronta, diga eu. O link está aí para você compartilhar, convidar mais 7 mil pessoas. Não esquece de deixar o teu likezinho. Que a tua curtida, porque o YouTube possa notificar outras pessoas que essa programação é relevante, eles que gostem da mesma programação que está aqui, tá bom? Então, quem irá livrar o Brasil da afronta de tudo que ele está passando? É Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Zomba-se dele? Pode zombar. O dia da zombaria está acabando, hein? O interessante é que quem zomba dele vai no cordão do Maranhão, faz todo tipo de trabalho de feitiço, de bruxaria, e não consegue ter êxito no seu trabalho de magia negra e tudo. Por que você não perguntar ao seu pai de santo, seus guias, ei, porque aqui muitas coisas não estão funcionando dos nossos trabalhos? Mas ser um golpe só. Eu falava em umas lives anteriores aí, em 2024, novembro, dezembro, sobre um míssil chamado Tomahawk, que esse míssil, parece, me salva a memória, é um míssil teleguiado do exército americano. Ele atinge o seu alvo. Não é praticamente dizer que vem um míssil, ele está dizendo que vem um míssil de lá, chamado Tomahawk, que vai direcionar ao Brasil. Espiritualmente, vai vir míssil, espiritualmente, teleguiado diretamente para pessoas, direcionado para pessoas. Então, eu estou dizendo que os absurdos que o Brasil pensa que não irá acontecer, aí sim eu estou afirmando que vai acontecer, poderá acontecer até uma intervenção da parte dos Estados Unidos. Eu não estou falando de sanções. Eu não estou falando de perda de passaporte. Eu estou falando de exército mesmo, gente mesmo armada, pronto para fazer qualquer coisa. Porque um sonho que eu tive, eu sou um homem dotado em sonho, e essa live nada é do que uma live de um homem sonhador, mas espiritual. O sonho que eu tive, eu vi o exército, a Marinha Aeronáutica, guardando as fronteiras do território nacional brasileiro. Ela estava guardando a própria fronteira para que ela não pudesse ser invadida. Então, hoje é a data do dia 23 de 3 de 2025, 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 16 horas e 32 minutos nesse exato momento. Aí é para todo mundo saber, né? Para todo mundo saber. Para todo mundo saber. Então, aí o meninozinho Davi chega e diz, eu irei à afronta, eu irei acabar com essa afronta. Aí o Saul olha para Davi e diz, você é um menino, e ele é um guerreiro desde a sua infância, como você pode, um campo franzino, poderá... Mas não tinha ninguém. Aí ele disse, eu vou. Aí ele colocou as armaduras no menino, o capacete, a espada, o couro, tudo, e não deu, ficou dançando o menino porque ele era franzino. Aí ele disse assim, olha, eu não vou com essas armaduras porque elas não são minhas. Tem pessoas que não estão perdendo, que estão perdendo a guerra porque estão lutando com a armadura que não é sua.
Você está confiando nos outros. Uns confiam em carro, outros confiam em cavaleiro, mas nós confiamos no nosso Rei e Salvador, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, não lute com as armas de ninguém. Não lute com as armaduras de ninguém, porque a palavra de Deus diz que a nossa briga não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os espíritos de potestade que emanam de um celeste. A nossa briga é com o espírito que está usando alguém, o espírito que está usando pessoas. Nós vamos declarar hoje, em nome de Jesus, declaro que o espírito que está usando pessoas para afrontar o exército de Deus vivo em território nacional brasileiro seja destronado agora pela autoridade que é no nome de Jesus. Que o espírito de tormenta que Deus enviou por parte de Deus, que foi enviado por parte de Deus a Saul, comece agora a entrar em pessoas que estão desmoralizando tudo em o nome de Jesus de Nazaré. O nome de Jesus, não existe ninguém na terra que seja por mais valente que não tenha medo. A não ser quando Deus bote uma blindagem nele para que ele não tenha medo, como colocou em Faraó. Mas depois Deus tirava a blindagem e ele via a besteira que fiz e disse, fiz besteira. E aí não tinha mais jeito. Então Deus só permite que o teu inimigo, que os inimigos das nações, elas se dirijam até um determinado lugar. Faraó se dirigiu com seu exército até o mar. O mar estava aberto, uma parede do lado direito, uma parede do lado esquerdo. Passou o povo de Deus, Deus deu a ordem, engoliu todo mundo do deserto de Faraó e acabou de morrer afogado. Eu estou dizendo que não tem jeito. Deus irá por confronto em território nacional brasileiro. Eu vou dizer, afirmando com todas as letras, não tem jeito. Deus entrou no confronto e vocês não estão preparados. Mais de 60% da nação brasileira não estão preparados. Mas quem assiste essa live está preparadíssima. A sua casa está preparadíssima. Sua família está preparadíssima. Você está preparado. Então ele disse, eu vou. Então quando o Golias viu o menino, disse, não tem mais homem aí não em Israel para que vocês mandem para mim um moleque, um cachorro. Tratou um homem que estava com o Espírito de Deus como cachorro. Aí o menino Davi olha para o Golias e diz, você vem conosco, ou você vem se dirigindo contra Israel, com escudo e com lança e com espada, mas eu venho a ti no nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hoje mesmo eu cortarei tua cabeça e darei aos morcegos, cães, para que possam lhe devorar. O Espírito de Deus, quando vem sobre uma pessoa, acontece isso. Então, vocês podem se preparar, porque nesse exato momento, e nesses últimos 3 dias, nesses últimos, quantos dias, Senhor? 7 dias, nesses últimos 7 dias, é isso? Nesses últimos 7 dias, olha, para quem é inteligente, para quem viveu esses últimos 7 dias, que estava em reunião, em planos, hoje é 23 de 3 de 2025, hein? Em 7 dias, 7 dias atrás, houve reuniões. O espiritual está me dizendo, o Senhor dos Reis, Senhor do Senhor está me dizendo, houve reuniões. E essas reuniões que houve nos Estados Unidos da América, reunião que houve nos Estados Unidos da América 7 dias antes dessa data, 23 de 3 de 2025, planejou e arquitetou coisas de mais de 3 anos. Como se o que arquiteta em território nacional brasileiro passou 3 anos para arquitetar. Foi arquitetado em 7 dias em território americano. Então, se você fazer um resumo de um cálculo de 7 dias em 3 anos, com mais 7 dias, mais 3 anos. Então, todas as forças espirituais em território norte-americano estão avante dezenas e dezenas de anos. Ou seja, quando aqui se prepara uma coisa, ela já sabe tudo. E vocês irão contemplar, irão ver. Quem se unir ao território nacional brasileiro vai desistir dessa união no território nacional brasileiro. Deus vai desproteger o território nacional brasileiro de alianças no exterior. Deus irá desproteger o território nacional brasileiro de aliança no exterior. Vai começar a quebrar um, quebra outro, mas vão começar a desistir quando sentir que o negócio é sério. Porque não vem do coração de um homem apenas lutar a favor do território nacional brasileiro. Foi Deus que colocou no coração do homem a lutar pelo território nacional brasileiro. É isso, na parte espiritual, que Deus quer que você entenda. E vocês estão vendo aquilo que vai acontecer daqui uns dias, que vai acontecer até o dia 7 do mês 4, muitas coisas grandiosas e horríveis, que ganharão manchetes de jornais e telejornais diariamente por mais de 48 horas. Vai ser o que é falado de certo, que não temos, do dia 20, contando 122 dias, nós não teremos mais nada escondido sobre o território nacional brasileiro, porque uma guerra não se vence do dia para a noite. E também não se vence pelo número de homens, mas muito mais por estratégia. E a estratégia do exterior, dos Estados Unidos, que eles levantou, está na frente centenas de anos do que a estratégia do território nacional brasileiro. Então vai acontecer isso. E vocês podem ver alguém mais, a autoridade nacional brasileira, se refugiando em outro país. Mas vai chegar um dia
um momento desse, quem sabe é Deus, que o Brasil vai fazer um culto lindo e grande de ação de graça por o dia da independência do Brasil. E muitas autoridades irão dizer assim, a independência do Brasil não foi quando Pedro Álvares Cabral, se não sabe a memória, declarou independência. Não, é agora. Aí vai dizer naquele mês, naquele ano e naquela data. A independência do território nacional brasileiro é agora. Vocês irão ver isso acontecer. E aí, amado, o que você achou desse vídeo? Forte, né? Então deixa aí a sua opinião nos comentários com educação e com certeza vai ficar. Também deixa seu like, compartilha, se inscreve e comenta. Um forte abraço a você, Deus abençoe e até um próximo vídeo.